E aí, galera, estamos aqui hoje no primeiro episódio do Publicast, o nosso podcast de comunicação e economia. Primeiramente, vamos apresentar as nossas ilustres locutoras, né? Comigo, Milena Belmont, Estela Targino e Natália Gonçalves. O nosso tema de hoje é racismo no esporte. Então, gente, vamos começar? Vamos sim, Nath, acho que é bom até pra gente se ambientalizar. Então, pra gente falar sobre racismo hoje em dia, que é um tema assim que acaba tomando muitas vertentes e muitas vezes se perdendo assim na narrativa, principalmente dessa narrativa tá em mãos de pessoas brancas e saindo um pouco da gente mesmo, que somos mulheres pretas e tal, majoritariamente aqui no podcast. É um pouco importante a gente dar uma visão assim pra trás do passado. Então pensar que assim, o Brasil, principalmente, ele foi estruturado a partir da escravidão, né, de um sistema todo escravocrata que lucrou e fez rios de dinheiro a partir do trabalho escravo de pessoas pretas, do corpo preto e da exploração e valorização de autoestima, da vida, e enfim. Isso aí, Estela, no esporte principalmente a gente vê também várias representações, vários casos de racismo, várias representações racistas, né, sendo que o esporte justamente, ele, apesar de aqui no Brasil receber poucos investimentos e consequentemente apresentar precária estrutura no centro de treinamento, ele é responsável até hoje pela sessão de diversos nomes famosos do nosso esporte, pessoas negras, como a Rebeca Andrade, a Daiane dos Santos, o Zaquias Queiroz, né? Ele é um espaço de reconhecimento e validação das pessoas, sendo instrumento de mudança social e entrada massiva de indivíduos que não têm acesso a recursos básicos, principalmente pessoas pretas, que a gente vê, a maioria das pessoas pretas ocupam as favelas, os morros daqui do Brasil. Eles não têm acesso nem a recursos básicos, como água e internet, muito menos a uma acessão social, uma seção econômica. E o esporte justamente vem como esse novo mundo, onde é capaz das pessoas pretas terem um novo tipo de conhecimento e uma melhora da qualidade de vida, não só para elas, mas para suas famílias também. Ou seja, é um instrumento de inclusão, de socialização e identificação, uma oportunidade de conhecer uma outra perspectiva de vida. Inclusive, um exemplo de ascensão social que a gente mais vê falarem aqui no Brasil é o próprio Vinícius Júnior, né, que é um jogador do Real Madrid. Atualmente, ouso dizer que o melhor jogador de futebol no futebol brasileiro, fora do Brasil. E o Vini, ele vem com todo um discurso que tipo assim, sintetiza tudo que a gente tá falando aqui, né? Que a questão da exclusão social das pessoas pretas e que, por meio do esporte, elas conseguem uma oportunidade de vida, uma oportunidade de mudar a trajetória financeira que talvez elas teriam se o esporte não aparecesse ali. Sim, é importante também falar um pouco sobre essa questão de ascensão, assim, de conseguir chegar ao topo, que a gente tem várias estrelas aqui no nosso Brasil, a gente pode citar o Vini Júnior, o Neymar, que eles conseguiram, sabe? O esporte foi, como a Nath falou antes, foi um meio de, enfim, sair um pouco daquela realidade que é mostrada na periferia, de nenhuma oportunidade, e é uma outra visão de mundo. Então foram no esporte que eles conseguiram escapar dessa equação que assim colocam pra gente, sabe? De viver na periferia, só ver aquilo e só ter esse objetivo de vida e aí ficar nesse ciclo, enfim, que não vai em nenhum lugar, assim. Mas é importante pensar que eles foram uma exceção, sabe? Jogar essa ideia pra outras pessoas ou meninos, principalmente homens, né, pretos, assim, da periferia, é meio problemática, assim, porque pra eles se inspirarem em trajetórias como por exemplo, do Vini Júnior, sabe? Às vezes as oportunidades não são as mesmas, eu não sei muito bem como que era a estrutura familiar do Vini Júnior, mas às vezes não é compatível com a de outra criança, sabe? Talvez não seja um interesse de outra criança preta, e às vezes colocar no futebol, por exemplo, que é uma cultura que a gente tem aqui no Brasil muito forte, a única saída de meio disso é meio problemática também. Então, tomar um pouco de cuidado com essa narrativa de ascensão social também é um pouco complicada, porque, tipo, se ele conseguiu, você também consegue, sabe? Sendo que é um discurso meritocrático meio complicado. Até porque a gente tá falando de um país totalmente desigual, economicamente, socialmente, racialmente. E como a Nath mesmo já tinha introduzido aqui no nosso podcast, o Brasil, por mais que seja um país referência quando a gente fala de esporte, principalmente futebol, que é o esporte mais famoso e do país, a gente tem que lembrar que não tem investimento suficiente em nenhum dos esportes praticados no Brasil.
E até mesmo como a Estela disse sobre essa questão deles estarem no futebol, só que são uma exceção, muitas das vezes eles precisam parar de estudar, né, ou estudar de noite, justamente para eles poderem começar a treinar, começar a entrar nesse mundo do futebol, começarem a terem um melhor desempenho no futebol e para se dedicarem a isso, eles precisam abdicar de outras coisas. Então, muitas das vezes, as outras pessoas pretas de periferia, das favelas, elas não conseguem ter esse mesmo tempo, porque elas precisam estar ajudando em casa, ajudando a sustentar as suas famílias e a si mesmas. Exatamente, até mesmo pra estimular as crianças a pensarem em outras profissões, sabe? Não é só o futebol que vai te dar um futuro legal, tem outras profissões também. E quando a gente fala sobre esse aspecto da ascensão social, a gente vê que o dinheiro até vem, só que o racismo não deixa de existir na vida dessas pessoas. Então, inclusive, a gente pode usar o próprio exemplo recente do Vinícius Júnior, que em pleno 2023 sofreu um racismo totalmente escancarado num estádio de futebol lotado, num jogo contra o Valência. O jogo aconteceu não tem nem 2 meses, foi no dia 22 de maio. No dia 21 de maio, a repercussão veio mais no dia seguinte, no dia 22, mas basicamente um estádio inteiro de futebol na Espanha gritou palavras extremamente racistas e ofensivas para o Vinícius, como Vinícius Mono, que significa macaco em espanhol, morra e dentre várias barbaridades absurdas. E simplesmente, quando o Vinícius foi denunciar isso pro juiz, pro árbitro de vídeo, nada aconteceu. Porém, durante uma confusão de jogadores no estádio, onde o Vinícius claramente foi agredido por um jogador, quem foi expulso do estádio foi ele. Isso é só um pequeno reflexo, né? É uma das situações que mais repercutiu com o Vini Júnior, sendo que ele já havia passado por esse tipo de situação outras vezes. Em 2018, ele ainda jogando no Flamengo, ele foi chamado pela torcida de Neguinho Safado. Em um jogo com Barcelona e Real Madrid em 2021, ele foi chamado de macaco por algumas pessoas da torcida também. E em 2022... Em setembro de 2022, o técnico do Mallorca, que é o time que ele estava, que o time dele estava jogando contra, né, pediu para baterem nele. Ou seja, tem todo um incentivo, uma influência, né, de agressão, tanto psicológica, tanto verbal, quanto física, contra o Vini Júnior durante todo esse tempo. É importante falar também, gente, que, cara, o Vini Júnior tem quantos anos? Vocês sabem, meninas? Se eu não me engano, ele tem 23 agora. Gente, 23 anos, sabe? É muita coisa. Ele é muito jovem, sabe? Pra lidar com tanta coisa. E como isso tá intrínseco, sabe? Ele tem que lidar, tipo, igual a Milena falou, morando fora, vivendo em uma ascensão muito grande, assim, que ele é uma pessoa jovem que já tá dominando o mundo, craque do jogo, enfim, em vários lugares. E ainda sofrer com essa exposição, sabe? Com esse caso, tipo, muito, muito doloroso em frente a redes nacionais, assim. Então, ele é muito jovem. Pois é, só que, assim, é muito interessante a gente pensar também que o quanto a gente tá avançando, né? Porque o racismo acontece desde sempre, não é só no Brasil, não repercute lá fora só agora, tipo, sempre aconteceu, mas atualmente os jogadores conseguem se posicionar, sabe? O Vini, ele consegue ser uma referência na resistência contra o racismo no esporte fora dele. Ele literalmente se tornou, assim, um militante pela causa e tá inspirando outras pessoas. Sim. E também ele virou um militante, virou fonte de inspiração. Mas, cara, tipo, colocar ele depois pra lidar com isso, né? Ele se tornou o quê? Vocês sabem? Tipo... Embaixador de questões raciais, não foi? Foi, eu acho que embaixador das questões raciais da La Liga, que é a liga mais racista de futebol. E eu, tipo, no meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, mas, cara, o cara sofreu, ele foi atingido de diversas formas, igual a Natália falou, ele já vem sofrendo racismo desde pequeno, porque como a gente disse, toda uma estrutura, um dispositivo que faz com que ele não cresça, não saia da periferia. Então, desde pequeno ele sofre por isso, ele é humilhado, ele é atingido, ele é agredido publicamente, e ainda agora ele vai ter que lidar com isso por muito tempo e consertando isso, sabe? É muito doloroso esse fardo. Uhum. A mim me parece que é aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Da pessoa negra ter que explicar pro branco o que é racismo.
Sim, justamente, ele vai ser embaixador de questões raciais da La Liga, que foi justamente racista com ele, e que todos os outros casos que aconteceram com ele lá na Europa também foram também abafados pela La Liga, e a La Liga não se pronunciou. Então, no final, ele vai voltar a ser como se a La Liga quisesse limpar a imagem dela, tipo, não, a gente tá chamando ele pra ser embaixador das questões raciais, porque tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Inclusive, a própria La Liga, o presidente da La Liga foi no Twitter pra falar que não aconteceu, ou que o Vinícius não denunciou o suficiente, que eles só não tomaram as medidas certas porque não foram avisados sobre isso. Mas assim, gente, um caso que repercute mundialmente, você ainda quer ser avisado, você não tá vendo e você precisa tomar uma atitude sobre a situação? Sim, e total, assim, gente. E eu acho que colocar ele num lugar de herói, de exemplo, é muito, muito importante, até porque ele é realmente um herói e um exemplo, mas é pesado, né? É um fardo pesado de... E o que vocês acham, meninas? Vocês acham que depois disso tudo, dele ser nomeado embaixador de questões raciais da La Liga, isso vai mudar de alguma forma? Vai ter alguma mudança, alguma evolução? Então, eu particularmente acredito que não totalmente, mas um pouco, porque ele é uma pessoa preta, ele que foi atingido. Ah, cara, eu acho que eu discordo, assim, eu acho que não vai mudar. Eu acho que a militância do Vinícius vai continuar se acentuando, se intensificando. Ele realmente veio pra ficar, ele não vai parar de resistir, né, sobre a questão do racismo. Mas eu acho que nomearam ele lá nas questões raciais da La Liga pra falar que estão fazendo alguma coisa sem fazer nada, entendeu? Sim, é também muito importante falar sobre os casos de racismo no esporte com mulheres pretas também, não é? Não, total. E recentemente a própria ex-atleta, né, ex-ginástica olímpica, Daiane dos Santos, ela deu uma entrevista pra Marie Claire falando exatamente sobre essa situação de racismo que ela viveu, né? A Daiane, que é a primeira brasileira a conquistar o campeonato mundial de ginástica artística, que enche de orgulho pro Brasil na questão do esporte, ela falou que ela sofreu racismo durante toda a trajetória dela. Só que esse racismo ele aconteceu de uma maneira mais sutil, digamos, sabe? Num olhar diferente, num tom de voz diferente com ela. Mas também em alguns momentos, em casos mais extremos, de pessoas que não queriam dividir o banheiro, o camarim com ela antes de alguma prova. Então, assim, as mulheres sofrem muito e muito mais por serem negras. Então, é importante a gente tentar pensar um pouco como o racismo atravessa essas mulheres negras de um jeito diferente e como isso faz com que elas não consigam se engajar e não consigam, tipo, enfim, realmente adentrar em coisas assim tão normais, assim, básicas como o futebol pro homem aqui no Brasil, que é uma coisa que assim que a criança nasce, a gente já fala, vamos inscrever ela no futebol. E aí, também, a gente pode pensar de algumas coisas, assim, que a Lélia fala da estereotipação da mulher, né? De como a televisão brasileira, ou, enfim, a visão das pessoas brasileiras sobre as mulheres negras aqui no Brasil, que sempre vem naquela vertente, ou da mulata, que é aquela mulher super desejada, totalmente, enfim, feita pra dar prazer para o homem, e nesse caso a gente fala aqui da interseccionalidade, então o homem branco e o homem negro, e a gente também fala do estereótipo da mucama, né, então de serviçal, daquela mulher forte, preta, que cuida das coisas e afins. Então, como a mulher, ela se encaixa nesses dois padrões, assim, nessas duas divisões, assim, dentro do Brasil. E como o esporte, assim, nesse caso da mulher, ele masculinaliza, não sei como que vocês podem dizer isso, vocês podem usar outros termos, mas nesse sentido, assim. E como pra mulher negra é difícil, assim, ingressar nisso quando a gente vai pensar em sentidos de autoestima também, porque se a gente pensar um pouco pra fora do Brasil, a gente também tem a literatura da Bell Hooks, que é uma grande ativista, feminista, escritora, que fala um pouco sobre o feminismo negro. E ela vem tratar dessa feminilidade que a mulher negra passa. Fechando o nosso primeiro episódio do Publicast, a gente queria agradecer devidamente a essas pessoas maravilhosas que são o nosso diretor Matheus Gomes, a nossa outra roteirista Rafa Campos e a nossa pesquisadora Maia Burgos. E também, gente, o professor Rafael de Economia, que deu a oportunidade Pela oportunidade. E a professora Monique, da UF. E esse foi o primeiro Publicast!